Olá, colegas. Hoje, na disciplina Filosofia da Educação, nós vamos tratar dos conceitos de ética e moral. Inicialmente, nós vamos falar sobre senso moral, que é a base, a estrutura para entendermos a ética. Senso moral, na verdade, é quando nós temos os sentidos em relação a algumas situações, alguns fenômenos, alguns fatos, e nós reagimos tanto positiva quanto negativamente. Positivamente, nós temos coragem, nós temos piedade em relação a, por exemplo, a miséria, a fome, nós podemos ter alegria, nós podemos ter contentamento e felicidade em relação a algumas situações, honradez, né? Então nós vamos, na verdade, tendo reações de acordo com os nossos sentimentos. Essas reações, elas são reações que nós adquirimos ao longo da vida, ao longo da existência. São reações morais, a partir de sensações. Então, nós vamos ter esses sentimentos positivos e negativos. No caso aqui, são sentimentos negativos. Nós podemos ter os sentimentos positivos, né, inicialmente. Esses sentimentos negativos podem ser o medo, a ambição, né, situações de culpa, de remorso, de traição, né? Sentimentos que ao longo da vida nós vamos tendo essa reação diante de alguns fenômenos, né? Então, sentimentos positivos inicialmente, sentimentos negativos. Isso vão ocorrendo e vão, de certo modo, dando a base da nossa moral, né? Das nossas reações. Então, aqui nós temos sentimentos negativos. Inicialmente nós temos esses sentimentos, né, positivos em relação às situações da vida, orgulho, emoção, e também temos, na verdade, sentimentos negativos, né? Esses sentimentos, de certo modo, eles vão criar, na verdade, no ser, algumas situações em que vão estabelecer confrontos, vão estabelecer oposições. O caminho certo, o caminho errado, o bem e o mal. São situações de oposição e o ser ele vai construindo o que nós chamamos de consciência moral. Então, a consciência, a necessidade do pensamento sobre esses sentimentos, né? A consciência se conduz através da razão. Né? Então, nós temos que sempre pensar sobre esses caminhos, né? Esses caminhos que são conduzidos através de relações, através de intersubjetividades. Isso não se constrói sozinho, se constrói na ordem do coletivo, se constrói a partir das relações familiares, dos seres com os seus vizinhos, com os seus amigos, nas instituições coletivas como na escola. Por que é importante na filosofia da educação aprender o que é moral e o que é ética, né? Porque o educador, ele tem que ter muito claro para ele o que é um senso moral e o que é a consciência moral e como construir o juízo ético, né? Como construir um julgamento sobre essas situações. Então, inicialmente, nós temos uma base, né? Um chão arado, né? Um terreno fértil para que se construa a consciência moral. A consciência moral, ela vai ocorrer, né, a partir também de situações graves, né, situações gravíssimas na nossa sociedade, né? Há momentos ditatoriais, por exemplo, quando você tem a tortura, quando você tem uma sociedade em que a moral e a ética elas estão destituídas, né? Elas estão esvaziadas, então você tem uma sociedade que pratica linchamentos, né? Que pratica situações mais graves como estupros, né? Como situações terríveis, né? De suplícios, todas essas situações, né, de situações graves vão criar, na verdade, na sociedade, mecanismos para construir essa consciência moral, né? Então, há esses confrontos, essas oposições, e aí, no caso, nós vamos ter um terreno para construir a ética, né? A partir da moral. Moral e ética estão interligados. Aí fica a questão, o que é moral e o que é ética?
Na verdade, moral, ela foi construída, esse termo, no Império Romano, né? Após o Império Grego, né? Então, ela tem um sentido mais militarizado, mais coletivo, né? Um sentido que, na verdade, ele é construído pelos povos, né? São sentidos mais particularizados, né? Então, há a moral da cultura americana, há a moral brasileira, há a moral de um país da América do Sul, como a moral argentina. Quer dizer, cada país tem a construção da sua moral. Há a moral do povo oriental, do povo árabe, né? A moral do povo europeu. Então, há várias perspectivas morais ao longo dos séculos, inclusive, ao longo dos tempos. É algo que passa a ideia um pouco mais rígida, né? Já a ética tem um outro sentido, né? Mas, na verdade, a ética se sustenta na moral. Por exemplo, o cristianismo, o mundo judaico-cristão apresenta a sua moral católico-cristã, mas a ética, ela pode ter interligações com essa moral cristã na valorização da vida, por exemplo, que é algo importante, né? Então, a ética, na verdade, ela é um caminho mais universal, né? Um caminho ligado aos direitos humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a ética tem um posicionamento muito mais voltado a normas, né? A artigos desses direitos humanos e um caminho de humanismo. A ética se contrapõe à violência, né? Segundo a posição de Marilena Chaui, né? Então, para que haja ética, é necessário que o ser humano não se coisifique, né? A coisificação do ser é você, na verdade, colocar o ser humano numa posição em que ele é pressionado a situações de violência física ou psíquica, né? E ele não pode, ele tem que ser tratado de modo ético, de modo que ele tenha liberdade, que ele tenha vontade, né? Que ele possa exercer a sua consciência, que ele possa ter os seus pensamentos, que ele possa se conduzir de um modo muito mais digno e de um modo muito mais cidadão. É a partir daí que se constitui a ética, né? Por isso que há a diferença entre moral e ética. Só que na filosofia é considerado o termo, né, o termo ética como sinônimo de filosofia moral. Por que isso? Porque, na verdade, a moral, ela tem como alicerce, né? Ela funciona, na verdade, como um alicerce da ética. Porque uma pessoa que se guia pela moral, ela está muito próxima da ética, né? Ela está, na verdade, dando sustentação ética à sua vida. Então, continuando aqui, nós vamos ter, na verdade, nessas dúvidas, nessas indecisões, né? O ser que ele fica, na verdade, entre um lado e outro, entre o bem e o mal, ele não sabe se conduzir, na verdade, ele está buscando esse caminho da consciência, né? Ele está buscando, através da racionalidade, buscando o caminho ético, buscando a consciência moral e a consciência ética, né? Então é importante, na verdade, ele saber como conduzir a sua moral e a sua ética, como que se dá esse caminho, né? Segundo o professor Clóvis Barros Filho, na verdade, o caminho ético ele se faz todo dia, ele se faz na medida em que você questiona uma postura, né, do sujeito filosófico ético, né? Então nós temos o tempo todo para nos conduzirmos de acordo com a consciência moral e de acordo com a consciência ética, sempre estarmos nessa dúvida, nessa construção, né, das nossas ações. A moral, na verdade, a moral é o caminho de ações, atos, costumes, né, do ser, como que ele vai conduzir essas ações, né? E a ética também, ela vai, na verdade, colocar questões do ser o tempo todo para conduzir a postura mais cidadã e mais humana dentro de princípios virtuosos, né? A qualidade, uma postura com qualidade, o ser que busca uma postura que se adequa à cidadania, se adequa ao humanismo, né? Então aqui nós temos a busca dessa consciência moral, né? A consciência moral é importante para
a condução da ética. Caminhamos, então, nessa busca dos valores morais, né? Então, os valores morais, eles são buscados com integridade, com justiça, né, com sacrifício, quer dizer, o sacrifício que leva ao desempenho, né? O desempenho, na verdade, do ser, ele se dá com dedicação, né? A justiça que se dá na medida em que o ser, ele trabalha com igualdade de direitos e deveres, né? Então, o educador, no momento de uma situação problemática em sala de aula, ele tem que ser justo, né? Tanto para com um aluno quanto para outro, né? Então, a justiça é um princípio ético e o educador tem que formular o seu desempenho dentro dessa perspectiva ética, né? Então, nós vamos conduzindo toda essa perspectiva e vamos, na verdade, buscando o caminho da admiração, do contentamento, né? O caminho em que você vai através das virtudes, né, do ser, do sujeito ético, do sujeito filosófico ético. Esse caminho de busca das virtudes se dá através de muita racionalidade. Quer dizer, nós temos que buscar, como educadores, a cada situação, um resultado ético, uma perspectiva ética, uma atitude coerente, ética, para que o aluno não se sinta prejudicado, para que o educando não se sinta prejudicado. O primeiro caminho, na verdade, é ser modelo desse aluno, né? É ter atitudes, sentimentos, ações, né, que resultem nesse princípio ético, né? E não o aluno ficar em dúvida, né? Ah, esse professor, será que ele está sendo ético? No momento que ele já coloca a dúvida, na verdade ele já coloca algum tipo de valor negativo, valor moral ou ético negativo para analisar esse professor, né? Então, nós vamos construindo aqui, sustentando esses valores negativos e positivos, né? Então, essa consciência ela vai se construindo a partir da negação e da aceitação de posturas, né? E aí o ser humano se constitui, o sujeito ético se constitui, né? Então, nós vamos inicialmente tendo os juízos de fato e os juízos de valor. O que são os juízos de fato, né? Quando nós temos a constatação, né, uma perspectiva de constatação, de verificação, de observação dos fenômenos, né? Fenômenos que são, na verdade, situações, fatos. Então, por exemplo, eu coloco, está chovendo. Na verdade, eu não tenho uma avaliação, um julgamento sobre o fato. Então, é apenas um juízo de fato, né? Estou apenas fotografando a realidade. Então, aqui nós temos os juízos de fato e um exemplo, né, desses juízos de fato. Passamos para juízos de valor, né? O que são juízos de valor, né, na verdade? Juízos de valor é quando eu tenho, de certo modo, um julgamento sobre a minha postura como educador, um julgamento sobre um fenômeno da natureza, um julgamento sobre uma situação, né? Então, o exemplo que Shaolin nos dá é a chuva é bela. Então, né, nessa perspectiva, há um julgamento aí. A chuva é bela, por exemplo, para salvar a lavoura, para salvar, né, o sustento de seres do campo, né, de sujeitos filosóficos do campo. Então, aí nós temos, na verdade, numa situação da vida, num fenômeno, num fato, já colocando aí uma perspectiva ou positiva ou negativa. No caso aqui, é positiva. E nós vamos ter os juízos éticos, né? Como são os juízos éticos? Né? Os juízos éticos, eles são normativos, porque eles enunciam normas, né? Então, a ética, ela não é algo imposto, algo fechado, ela é sempre aberta, mas as normas, como a Declaração dos Direitos Universais, elas foram escritas após duas grandes guerras, ou seja, depois que o homem criou o horror, o homem criou atitudes negativas,
negativas, muito terríveis para ele, né, ele foi rever as suas posturas e ele descobriu que precisava criar normas, que são os artigos, né, da Declaração de Direitos Humanos, ou seja, um artigo principal deles é a valorização da vida, né, que o homem precisa ter vida, a valorização do trabalho, que através do trabalho ele consegue sobreviver, né, questões que são colocadas ali, na verdade, já são normas. Ele se questionou antes, mas aí ele coloca afirmações na Declaração dos Direitos Humanos, porque ele chegou a essas conclusões normativas. Os juízos éticos também são obrigações, porque são obrigatórios, porque eles enunciam obrigações, né? Então, são obrigações de determinadas atitudes. Então, os juízos éticos também avaliam as ações e as intenções, eles transformam as ações em atos, sentimentos, em posicionamentos, atitudes que nós valorizamos, né? Então, nós precisamos construir esses juízos éticos, né? Então, ele também reflete sobre o que se deve fazer, o que se deve ser, quer dizer, como é a postura do ser. Então, são situações importantes, né? E também vão, de certo modo, conduzir o ser tanto para o bem quanto para o mal. Ele tem que, na verdade, nesse confronto entre o mal e o bem, ele caminhar para o bem. Né? Então, é essa perspectiva do juízo ético que trabalha dentro de positividades e não de negatividades. Nós também vamos analisar que a moral está mais ligada à cultura, né? A moral está mais ligada à cultura dos povos, né? Então, na perspectiva moral, nós vamos ter sentidos novos, né, que vão se formando, porque a moral do século XIX é diferente da moral do século XX, que é diferente da moral do século XXI. Por exemplo, no século XIX, o brasileiro ele era mais rigoroso, ele era mais fechado, ele era mais rígido, né? A moral do século XXI, as pessoas são mais abertas, mais tranquilas, as pessoas são mais despojadas, desprendidas. Então, a moral ela vai, ao longo do tempo, mudando, evoluindo, né? Então, nós temos também os povos se modificando, né? Então, a diferença aqui está entre moral e ética. E a ética, na verdade, nós pensamos que a ética é mais universal e os princípios éticos, eles são difíceis de mudar, né? Por quê? Porque os seres humanos já verificaram, né, os fundamentos e eles são universais. Né? E há sociedades em que nós podemos, na verdade, questionar o ponto de vista ético, né? Só que, pela moral, nós não podemos avaliar, porque cada sociedade tem a sua moral e uma cultura não pode avaliar a cultura do outro, né? Então, essa perspectiva é muito complexa, porque se a moral sustenta a ética, como que eu vou julgar eticamente um outro povo se ele constrói a sua ética através da moral desse povo? Então, é algo bastante complexo, por exemplo, o que acontece na Europa. Né? Mulheres são multadas porque vestem a burca, porque têm suas vestimentas árabes. As vestimentas têm a ver com a moral, mas a sociedade europeia ela tem outros princípios éticos e outros princípios morais. E aí fica esse questionamento, né? Como que a pessoa ela se coloca diante da cultura de outro povo, né? Ela traz a sua cultura, traz a sua moral, ou ela se adapta à moral desse outro povo? É algo que se questiona. Então, no momento que se questiona esse ponto de vista, é um questionamento ético. É isso que a ética faz. Ela, a cada momento, nós vamos construir princípios éticos inovadores. Então, nós vamos construir aí princípios humanistas, né? A ética, ela evolui porque ela não é estática, ela evolui porque se ela tem como base a moral, e se a moral evolui, a ética também evolui. Né? Então, não vamos achar que a ética é totalmente estática e paralisada. Pelo contrário, segundo o professor Clóvis Barros, a cada momento, a cada situação, a cada ação, nós precisamos descobrir e redescobrir a ética
dentro da ação, dentro da praxis, né? Então, a ética é algo que se faz e se refaz o tempo todo, né? E nós vamos, na verdade, também fazer aqui a devida oposição de ética e violência, né? Então, a ética, na verdade, ela é o oposto da violência, né? Nós temos que, para sermos éticos, nós temos que ser humanistas, né? Nós temos que ir em oposição à violência e conservação do grupo social, quer dizer, conservação do corpo do homem, do corpo físico, manutenção do físico e do psicológico, quer dizer, os pensamentos dele precisam ser considerados, a visão dele, as ideias dele precisam ser recuperadas. Sempre ele precisa ser um ser humano livre, né? Um ser humano com vontade, e precisa ser um sujeito filosófico ativo e não um sujeito filosófico passivo. Qual a diferença entre sujeito filosófico ativo e passivo? Porque, na verdade, ele não pode se guiar pelas suas paixões, pelos seus impulsos. Para ser ético, ele precisa construir a sua própria vontade, ele precisa construir o seu próprio poder deliberativo. Então, para ser um ser humano ético, ele não pode, na verdade, ficar subjugado, ele não pode ser pressionado, ele não pode ser violentado, porque senão ele não tem uma postura livre, porque senão ele não tem vontade, porque senão ele é levado pelos impulsos, pelas paixões, e ele é um ser vazio, esvaziado ou violentado. Né? Então, aqui nós vamos, na verdade, analisar a violência. E o que acontece com a violência? A violência, na verdade, ela provoca no ser, além de sequelas terríveis do ponto de vista físico e psíquico, na verdade ela constrói algo grave, que é transformar esse ser em coisa, em objeto, em ser algo que ele não é, que ele é um ser livre, ele é um ser que se movimenta, ele é um ser que tem uma atitude, ele é um ser que tem uma consciência, que pode ter, mas no momento em que ele é violentado, ele pode sofrer consequências graves, como morte, né, loucura, né, ele pode ter dor física e dor psicológica, que também é uma dor terrível que pode ocasionar traumas, né? Mas, além de tudo, como consequência ainda mais grave, ele deixa de ser um sujeito filosófico ético, né? Ele deixa de ser um sujeito que tem posturas éticas importantes. Então, há esse uso da força física e essa oposição entre ética e violência que a Marilena Chaui coloca muito bem, né? Então, aqui eu não posso, na verdade, obrigar alguém a agir contrário à sua natureza, contrário a si mesmo, né? O ser humano, ele tem a natureza de ser um sujeito filosófico. E no momento que eu provoco uma violência, ele deixa de ser um sujeito filosófico, né? Nós precisamos, na verdade, construir esse sujeito com uma bagagem, uma integridade, uma unidade. Ele tem que ser uno, ele tem que ser pleno, né? Então, ele tem que ser um sujeito filosófico que constrói o seu juízo ético, né? E ele constrói a sua consciência ética. E aqui nós vamos ter os juízos éticos, né? Como que são juízos, né? Juízos são as avaliações. Se o educador, ele se avalia, ele se autoavalia o tempo todo, né? Então, o educando também pode fazer isso, né? Se a postura do educador é uma postura que o tempo todo ele está verificando se ele está correto, se ele está indo para o caminho certo ou não, se ele faz alguns desvios para melhorar, para se reafirmar como um sujeito ético o tempo todo, o educando também pode conseguir alcançar essa postura, né? E como se constrói? Através do juízo ético. Quer dizer, através do agir, do interagir, do comunicar, comunicar com a natureza e com o tempo, quer dizer, a natureza, onde ele está, o que é natural a ele? A sala de aula, né? Então ele tem que ser companheiro dos seus colegas, né? Ele tem que ajudar, ser solidário, ser fraterno, entender esse meio em que ele vive, né? Isso é ser ético, através do juízo ético. E é aquele que também conhece
né, a sua postura e ele age a partir do conhecimento. E não age por impulso, e não age de qualquer jeito, e não age por sentimento, e não age por desejo. Ele age porque ele tem a razão, porque ele tem uma consciência. Então é por esse caminho que ele vai. Então nós somos seres que não podemos ser coisificados, então aí entra a questão da violência, somos seres que discernimos o bem do mal, o certo do errado, né? E não podemos ser tratados como objetos. É aí que constrói o juízo ético, né? E nós somos sujeitos, né, que somos ativos e também nós não podemos ser manipulados. Ou seja, no momento que nós somos manipulados, nós somos seres inferiorizados, subjugados e os outros decidem por nós. Então, para ser sujeito ético e ter o juízo ético, eu preciso conduzir a minha vida de um modo a buscar os valores positivos, buscar as virtudes e não os vícios, né? Eu tenho que, na verdade, conduzir a minha vida o tempo todo me auto-verificando, me auto-observando, sendo muito autocrítico, buscando a autorreflexão o tempo todo das minhas posturas. Se o educador faz muito isso, o educando também tem que buscar, né? E aí, como exemplo, o educador é um modelo de postura ética, né? Então, nós vamos construindo esse juízo ético. A partir desse juízo ético, nós vamos criar um campo ético. Quer dizer, como que esse campo ele se constrói? Né? Quer dizer, é um campo fértil, é um campo positivo, é um campo adequado. Né? Então, nós precisamos, nesse campo, ter um agente consciente, ou seja, esse agente, ele só consegue ser um sujeito ético se ele for ativo, se ele for um ser que sabe o que ele está conduzindo, o que ele está produzindo, né? Então aí no caso, ele sabe o que é proibido, o que não é, o que é certo, o que não é, então ele é um agente, ele não é um paciente, ele não é passivo, ele é agente, tem uma postura positiva e postura de ação, ele vai construir a consciência moral, nós já falamos da consciência moral, os vários tipos de fenômenos, ações, né, situações em que esse ser passa, ele começa a analisar o mundo, verificar o mundo e tendo a racionalidade a favor dele, conduzindo a sua vida através da sua praxis, da sua ação, de um agir conforme o que ele pensa ser o correto, o que ele pensa ser moral, né? E aí, a partir daí, ele vai decidir, ele vai deliberar o que ele vai fazer, né? E nós vamos também através da vontade. Por que Chauí coloca essa questão da vontade? Vontade que é uma palavra muito cara aos filósofos, né? Eu preciso ter vontade, quer dizer, eu querer fazer, né? Eu decido fazer. Porque, na verdade, há uma oposição da vontade. Aquela que quando você pratica a ação, você faz de qualquer jeito, você faz porque você foi levado, você faz por paixões, por sentimentos que não são sentimentos positivos, né? Você faz por impulsos, por desejos. Você não pode ser um sujeito ético e agir sem vontade, né? Fazer porque você fez de qualquer jeito, fez porque foi levado, fez porque foi na onda. Não. A vontade, ela se dá a partir de uma decisão com convicção de racionalidade, de razão, de reflexão. Então, aí, no caso, você não é submetido ao outro, você não é manipulado. Então, aqui você não age por instintos. Então, se deve, na verdade, não pensar em instintos, não pensar em paixões, né, e não ser submetido aos outros. Você deve negar essas posições, porque negando-as, você consegue caminhar para para princípios e fundamentos éticos. E aí chegamos a essa questão do campo ético, quer dizer, o campo ético ele vai ter uma base, um alicerce para conduzir esse sujeito filosófico ético, né? Para conduzir esse ser consciente, né? Essa consciência. Então, através de normas, de obrigações, de posições virtuosas, de posições adequadas que o educador vai conduzir, né? Ele vai conduzir na sua vida e ele vai dar exemplos, né, para esse educando.
Então, nós vamos buscar esse sujeito ético, que é um sujeito consciente, né? Que é um sujeito que ele primeiro precisa dessa consciência, ele primeiro precisa se portar como sujeito. Né? E ele vai nessa adequação, né, da sua consciência, ele vai se estruturando nisso, né, nesse caminho de uma conscientização. Como que se constrói a consciência? A partir de uma base moral. Né? Mas você pode colocar a questão, mas e se a base moral ela não ainda não está muito sólida? É que a nossa sociedade, às vezes, a moral ela flutua. Né? Então, nós precisamos, na verdade, recuperar bases morais mais sólidas, né? Mais adequadas, através, né, dos caminhos da sociedade, desses caminhos morais que passam atitudes positivas. Né? Então, esse sujeito ele vai interagir com o outro e vai reconhecer o outro, né? Através do altruísmo, da solidariedade, da fraternidade. O espaço da instituição escolar é propício a isso, né? Nilson José Machado, que é um grande educador, ele vai falar sobre isso, ele vai falar que a escola é o grande espaço da ética, né? É o grande espaço para o educador aprender o que é ética, né? Vivenciar a ética na prática e saber que estão ali seres para ajudar uns aos outros, né? Então é um caminho também de estruturar a moral, né? A escola tem esse papel, né? E nós vamos também precisar da vontade, que eu já falei anteriormente aqui, a Marilena Chauí retoma, né? Esse sujeito ético precisa ser dotado de vontade, né, para orientar as suas ações e não sofrer com os impulsos e os sentimentos e situações tendenciosas, né, sujeito que vai na tendência, que vai na moda, que vai num modismo qualquer e esse modismo destrói a sua existência. Esse modismo pode dificultá-lo nas ações éticas, né, ele pode, na verdade, conduzi-lo a uma derrocada. E ele precisa ser responsável. O que é ser responsabilidade? Né? Então, responsabilidade tem a ver com ética? Sim, claro. Se o sujeito pensa nas causas e consequências dos seus atos, às vezes quando ocorre algum problema, quando ocorre alguma falha, né? Então as pessoas, a tendência, no geral, falando aqui do que ocorre no meio profissional, a tendência é falar, não fui eu. Né? Não fui eu porque a pessoa quer se safar de alguma situação. Isso é incorreto. Isso é uma atitude antiética, né? Uma atitude que não é de responsabilidade. Né? A atitude ética é a de responsabilidade, reconhecer o erro, reconhecer causas falhas, consequências falhas, porque agimos e em cima das ações nós temos as consequências. Então nós precisamos responder às causas e consequências dos nossos atos. Ser responsável é ser ético, né? Então essa responsabilidade trabalha em cima de respostas dessas atitudes, né? Que tem causas e consequências. E esse ser também precisa ser livre. Né? O que é liberdade? Essa liberdade pode ser algo libertário, fazer o que quiser. Quer dizer, a sociedade ela permite isso, fazer o que quiser, sair, né, e ficar numa situação em que as pessoas podem se sentir agredidas. Né? Então, por isso que um princípio ético adequado é a minha liberdade vai até a liberdade do outro. Então, não é uma liberdade total. Né? É uma liberdade que tem a ver com atitude, né? Tem a ver, na verdade, com autodeterminação. Na verdade, tem a ver com uma busca de que eu tenho que ter, a minha mente tem que estar liberta para eu pensar. Às vezes você está pensando na cabeça dos outros, na mente dos outros. Isso não é liberdade, isso é ser conduzido. No momento que você forma uma opinião por si mesmo, isso é liberdade, é você conduzir os seus pensamentos por si mesmo. Né? Então, esse é o caminho das causas internas. Essas causas internas que Chauí coloca, né, são essa subjetividade, né? E esse caminho da intersubjetividade. Eu, às vezes, aprendo com o outro. Né? Eu, às vezes, na verdade, na minha construção do meu pensamento, eu preciso adquirir essa liberdade, esse caminho, na verdade, de ter essa autodeterminação, né, e ter regras de conduta.
E aqui nós vamos, na verdade, buscar umas conclusões sobre essa perspectiva ética e moral, né? Algumas conclusões a partir do texto de Marilena Chauí, que está em Convite à Filosofia, né? Nós temos, na verdade, que aprender com essa teoria, né? E essa teoria nos possibilita o quê? Que através de entender as ações morais e ações éticas, nós caminhamos dentro da intersubjetividade, quer dizer, eu preciso o tempo todo me perguntar, né, me questionar-se, perguntar-se, e também a ética está num plano social, num plano coletivo, ou seja, a ética trabalha dentro de perspectivas subjetivas e intersubjetivas e também perspectivas coletivas, sociais. Então a ética, ela tem esse princípio de funcionar dentro da coletividade e de direitos universais, né? Direitos que são para a humanidade. A ética também evolui, porque ela tem condições históricas, condições políticas, econômicas e culturais, ou seja, se a moral evolui, né? Se a moral ela tem essa perspectiva de evolução, a moral é diferenciada ao longo de anos, de séculos, de décadas, né? de períodos, então a ética também evolui porque a moral evolui junto, né? Então ela não é estática, ela é universal. E a ética, ela existe também na escola, né, porque a escola é o espaço da ética e da cidadania. Se há problemas fora da escola, eles refletem dentro da escola. Às vezes há conflitos éticos na escola, há problemas éticos e o educador ele precisa se posicionar, ele não pode ficar neutro, ele tem que o tempo todo estar avaliando e colocando questões éticas e fazendo com que os alunos aprendam a serem aprendam a ser cidadãos éticos, né? Aprendam a ser sujeitos éticos. Então, aqui, nós precisamos pressupor a ética dentro da escola e trabalhar com ela, né? Então, o professor tem que buscar ser colega, ser amigo do aluno, ser conselheiro, ele perseverar e acreditar que o aluno, ao sair daquele ciclo, ao sair daquele ensino fundamental ou ensino médio, ele, na verdade, ele vai estar conduzindo as suas ações, as suas vivências e a sua vida a ser um cidadão cada vez mais ético, né? Ou em busca disso, né? Cada vez mais ético. Então é algo de positividade dentro do espaço educacional. Há violações? Há violações. A escola reflete essas violações éticas, esses problemas éticos, mas o educador não tem que achar que a escola é uma maravilha, que a escola, na verdade, é um bunker em que ali não ocorrem problemas. Ela reflete o que existe na sociedade. Então, ele tem que combater, se posicionar, né? E, na verdade, aqui nós vamos analisar o que é ética e o que é moral do ponto de vista mais etimológico, né? Então, nós vamos perceber que na Grécia Antiga, os princípios éticos, eles eram mais, vamos dizer assim, aprofundados, refletidos e analisados, porque o povo grego era mais filosófico, né? O povo grego era mais de discussão, de debates de ideias, e as pessoas aprendiam essa posição ética. Já no mundo romano, também nós vamos ter o caminho da moral, né? E o caminho de que a ética tem essa visão um pouco mais rígida, né, da obediência, né, do sentido mais militarizado, o sentido mais do coletivo. Nós já falamos sobre isso, né, e nós, na verdade, conduzimos essa relação de diferenciação, né, das situações éticas no princípio de que essas diferenças, na verdade, vão conduzir o caminho da moral e o caminho da ética. Mas, na verdade, na filosofia, nós chamamos de filosofia moral
como sinônimo de ética, né? Mas nós entendemos que as duas estão interligadas, as duas têm posicionamentos para a positividade, ou seja, para o bem, e encaminham os comportamentos, os costumes, os atos, os sentimentos, e a escola, ela precisa, na verdade, se posicionar dentro de princípios morais e éticos, senão o que nós vamos ter numa escola, né? Se não os educadores e os educandos, se não se conduzirem dentro desses princípios, nós vamos verificar que na escola há um mundo libertário, um mundo de alienação, um mundo onde se faz o que se quer, né? Um mundo em que deixa como está, né? E um mundo em que as coisas não são analisadas, as atitudes dos seres não são observadas, não são verificadas. E, na verdade, a ética vem justamente dar princípios, né? Dar dignidade ao homem, dar ética, dar cidadania, né? E isso já vem desde a antiguidade clássica, né? A condução e a verificação desses princípios que são obrigações, que são normas coletivas, né, que são posicionamentos em que se deve ter, né? Então, nós vamos ter esses princípios éticos de positividade e, como resposta, nós temos atitudes, né? Nós temos comportamentos coerentes. O professor que é competente, um professor que é coerente, né? A atitude da educação coerente e competente é justamente essa, né? De você, a partir da ética, você ter respostas, né? A partir de verificações e observações e análises de comportamentos, e aí você tem o comportamento não simplesmente porque acontece, não simplesmente porque você tinha que ter um comportamento, mas sim você tem um comportamento com consciência, né, com racionalidade e com postura. Então você é um professor ético, um professor coerente, um professor competente. Hoje se fala muito de competência, mas sem o professor ter um modelo, né, sem o professor ter posturas, sem o professor ter posturas positivas, ele não pode ser exemplo, né? Ele fica, na verdade, flutuando. Hoje se fala muito de professor flexível, mas até que ponto vai essa flexibilidade, né? Ele pode ser totalmente flexível? Não pode, porque se a flexibilidade for para um caminho não ético, ou for para um caminho de vício, ou for para um caminho de atitude falha, ele não pode ter. A flexibilidade vai até certo ponto, até onde está a ética, né? Então, hoje se fala também do educador multiculturalista, né? Do educador que pensa a diversidade sexual e pensa a diversidade cultural. Então, ele também tem que ter essa postura, que é uma postura multiculturalista e não etnocêntrica, né? No AVA tem-se essa aula, né, que fala sobre o perigo do etnocentrismo. Qual que é etnocentrismo? É eu analisar a minha postura ética só sob a ótica da minha cultura, só sob a ótica da cultura americana, ou só sob a ótica do europeu branco. Eu não posso pensar assim. Se na Europa eles não estão aceitando pessoas com burca, aqui no Brasil ninguém se importa com isso. Ninguém se importa com as roupas que as pessoas vestem, né? Por quê? Porque o brasileiro é mais aberto nesse ponto de vista cultural, tem maior diversidade cultural. Então, são questões que se colocam dentro dessa flexibilidade da postura do educador, né? Então, nós vamos, na verdade, tendo uma atitude coerente. Os princípios éticos, eles trabalham dentro de juízos de valores, do certo e do errado, do bom e do ruim, né, da virtude e do vício, da qualidade e do defeito. E aí nós vamos construindo, através da racionalidade, através de muitos pensamentos, pensamentos que são elaborados e não são pensamentos quaisquer, né, não são quaisquer pensamentos, pensamentos que são com falhas, né, não podem. O pensamento tem que ser um pensamento coerente, correto e que se chega a conclusões adequadas, né, condições corretas. Por isso que é o enunciado das frases, dos pensamentos filosóficos, eles precisam ser muito bem elaborados. Eles não podem ser pensamentos, né, simplesmente jogados, né, simplesmente perdidos. Eles não podem. Os pensamentos precisam ser baseados na razão e baseado no pensamento racional, na reflexão e na criticidade.
E aí nós vamos ter os códigos de ética. Nós temos códigos de éticas pessoais, códigos de éticas institucionais, né? E nós vamos perceber, na verdade, em que esse código pessoal é quando eu me inclino a uma ação correta ética, a uma ação moral ética. Na verdade, eu vou guiando na perspectiva, por exemplo, do educador. O educador, ele vai construindo, ao longo da sua prática educacional, ele vai construindo a sua postura, né? Então, ele vai, na verdade, construindo uma conduta ética. E isso é, na verdade, um código de ética do educador, né? Então, nós vamos ter aí ele construindo de modo tácito ou de modo mais escrito, pode até escrever essas normas, essas obrigações, como ele deve se portar, né? Ele vai construindo um código de ética pessoal que, na verdade, são as normas e orientações e ações que ele deve seguir. Também temos os códigos de éticas coletivos, né? Como jornalistas devem se portar, como advogados devem se portar numa empresa, então são profissionais, né, que devem se portar de determinadas formas. Então nós vamos, na verdade, conduzir esses seres, essas profissões, através de guias de conduta, né, de códigos de conduta. E esses códigos, de certo modo, eles são um pouco negados por alguns filósofos, né, porque no momento que você cria um código, você, na verdade, fecha todos os comportamentos numa postura ali já idealizada. E a cada momento da vida pode surgir uma situação nova em que você tem que refletir sobre a ética. O Clóvis de Barros ele é um pouco contra quando ele fala de sair da caixa, né? Sair da caixa é sair desse código. Né? Então, o código nos auxilia, mas ele não deve ser uma camisa de força, mas ele não deve ser algo assim que, se não está no código, então eu posso agir daquela forma. Não. O filósofo, o educador, o profissional, ele sempre deve se perguntar, porque a ética, ela não é algo que você tem já tudo pronto. Não, a cada nova ação, a cada nova situação, a cada novo fato, se não está no código de ética coletivo ou individual, ele deve, na verdade, refletir sobre aquele fato, né? Então, aqui há códigos de ética já escritos, já formados, já sedimentados, mas o código precisa ser sempre reatualizado e a postura do profissional sempre tem que ser revista na sociedade atual. Né? Então, aqui são os tácitos e os já realizados, né? Os já explícitos, os explícitos e os implícitos. E nós temos que ter essa coerência ética. O que é ser coerente, né? Aqui finalizando a nossa fala, né? Então, a partir do senso moral, a partir da ética, a partir de atitudes, de comportamentos, de atos que são refletidos, o que é ser a busca desse sujeito coerente. Na verdade, é buscar todos os ensinamentos da filosofia. Né? Então, os ensinamentos da filosofia, eles vão para um caminho dessa coerência, né? É você se pautar por ações, comportamentos, costumes, atitudes, atos, sentimentos, sempre voltados para o bem, né? Sempre voltados para situações em que você está olhando para si, mas principalmente olhando para o outro, né? Não fazer algo que você não tratar alguém como você não gostaria de ser tratado, né? Então você fazer algo que se alguém faz alguma situação que você naquela situação você seria na verdade atingido. Então não atingir da forma que você não gostaria de ser atingido. São caminhos éticos adequados, né? Então a postura ética ela vai ser construída a partir de consciência moral e de consciência ética, né? De valores morais, de deveres, obrigações, normas, atitudes. Então essa coerência do educador, ela se constrói no dia a dia da prática educativa. É isso, pessoal. Nós finalizamos essa aula sobre conceitos de moral e ética.